Amém? Boa noite a todos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado aos pastores que me chamaram essa noite. Senhor, quero me colocar diante de Ti aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para trazer a palavra que vivifica, mas a palavra que nos ensina, para que possamos aprender de Ti, que és manso e humilde de coração, Pai. É por isso que nós estamos aqui hoje. Um culto, Senhor, de estudo bíblico para aprender a andar como Tu nos ensina a andar, Senhor. Para sermos imitadores de Cristo e para sermos verdadeiros discípulos. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria pedir a vocês de abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Aos colegas lá atrás, eu vou ler da versão NVI e vou ler do versículo 1 a mais ou menos o versículo 21 ao 22. Esse é um texto muito importante para que a gente entenda da importância do caminho e, sobretudo, também de uma outra palavra que se chama sentido, né, direção, que é algo muito importante num processo de discipulado. Eu chamo processo, é uma palavra-chave, porque processo tem tudo a ver com aquilo que Deus nos chamou a vivermos nesses dias. Estamos em movimento, estamos num processo de transformação para chegarmos à perfeita estatura de Cristo. Amém? Então, vamos ler no versículo, no capítulo 5, eu vou ler. Eu sempre gosto de ler em várias versões, então haverão algumas palavras que eu troco, porque eu pego das outras versões, ou em italiano ou em inglês, amém? Mas, essencialmente, é a Nova Versão Internacional. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Em outras versões diz, vivam em amor, mas eu gosto da palavra andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem chocarices imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Avaliem, considerem, ponderem, meditem, observem atentamente a maneira, ao modo como vocês caminham. Observem atentamente para o modo como vocês andam, como vivem, e não sejam insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças continuamente, constantemente a Deus,
Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Andar em amor, vejam, observem, atentem, avaliem prudentemente como é que vocês estão andando, como é que vocês estão vivenciando os processos de Deus na sua vida. Essa é uma exortação de Paulo, e é interessante olhar para esse texto, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e perceber que essa exortação de Paulo fala a respeito da caminhada, da trajetória. Quando ali nós lemos na versão que eu li, andar em amor, está falando do quê? De um caminho. Mas quem é o caminho? Jesus. E que tipo de andar ele está pedindo? Em amor. Quem é amor perfeito? É Deus. Deus é amor, Jesus é o caminho. Quando nós temos essa clareza de visão, quando nós temos revelação de que Deus é amor e que Jesus é o caminho, nós começamos a dar sentido ao caminho. Eu quero que vocês guardem essa palavra, sentido. Sentido significa direção, porque é sobre isso que eu quero que vocês hoje me acompanhem, nesse raciocínio, e sendo um raciocínio, a própria palavra de Deus diz que nós temos que apresentar o nosso corpo, que é fruto desse processo de transformação, como sacrifício vivo e eficaz, e prestar um culto racional. Então, nós usamos a racionalidade espiritual para discernir as coisas espirituais. Não estamos falando de razão humana, não estamos falando de razão do conhecimento humano, mas estamos falando da sabedoria de Deus. E é isso que Deus sempre quer de nós, que a revelação que vem do alto seja muito superior do entendimento. O grande equívoco na nossa sociedade hoje é confundir sabedoria com entendimento, é confundir sabedoria com informação. Nós precisamos resgatar na igreja, no corpo de Cristo, aquilo que o Espírito Santo veio fazer aqui e fará e continuará fazendo, que é trazer revelação. Aqui Paulo fala sobre luz, né? Para sermos filhos da luz, para sermos aqueles que são guiados pela luz. Quem é a luz do mundo? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, quando nós temos essa clareza de visão, não nos perdemos nos nossos entendimentos. Amém? Então, a palavra de Deus está constantemente nos exortando que tenhamos o nosso entendimento e nossa razão transformada, e que a gente veja as coisas com lucidez e que tenhamos, sobretudo, sensibilidade. Guardem essa palavra. Sensibilidade está atrelada à vida. Quando uma pessoa morre, ela não é mais sensível. Você pode tocar, bater nela, ela não se torna mais sensível. Toda insensibilidade na tua vida significa morte. Quando você começa a ter uma sensibilidade renovada, ativada, ali há um sinal de que o avivamento está chegando. E nesses dias, vocês estamos vivendo um verdadeiro avivamento. É quando você começa a chorar pelo irmão, é quando você se compadece do irmão que está enfermo, o irmão que está numa luta. Nós vemos isso, eu pelo menos estou vivendo isso, nas orações matutinas, durante o dia, nos meus pensamentos que se inclinam não para mim, mas para o próximo. Isso é o verdadeiro chamado do cristão, é andar em amor, quando você se suporta. Aqui a gente acabou de ler, suportando-vos uns aos outros, é quando eu dou um suporte ao outro, através do meu coração, através da minha inclinação, não para mim, mas para o próximo. Amém? Então, Paulo aqui está dizendo para que possamos ter discernimento, para que possamos viver como filhos da luz, para que possamos perceber, discernir e entender as coisas e viver com propriedade, ou seja, viver com intensidade, viver com sinceridade, né? Isso tudo, então, fala do quê? Fala de um processo, fala de uma caminhada e fala de uma transformação. Quando nós falamos de processo, muitas das vezes estamos pensando em ativismo, em fazer coisas, porque processo, de fato, envolve movimento.
envolve a execução de atividades. Eu fui, por muito tempo, diretor de tecnologia da informação, então a gente era voltado muito para processo, muito para tecnologia, ou seja, software, hardware e processo. Eles andam tudo junto. Mas o processo em si, que a Bíblia fala aqui, tem a ver com outras coisas. Eu quero que vocês entendam que, às vezes, você fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, não sempre significa que é uma coisa boa, porque ela pode estar fora de um contexto e fora do sentido, da direção que Deus tem para aquela vida, para aquela igreja, para aquele ministério. Isso é muito forte aquilo que eu digo, mas é que muitas das vezes explica por que certas situações ou certas realizações ou certas conquistas nunca são alcançadas. E aí eu vou expandir sobre isso, explicando essa questão entre caminho e destino, entre caminho e sentido. Então, muitas das vezes, não é suficiente fazer a coisa certa, de maneira certa, na hora certa e no lugar certo. Não é suficiente se apresentar para Deus a nossa sinceridade, a nossa devoção, a nossa dedicação. Não é suficiente apresentar para Deus a nossa paixão. Tudo isso é bom, mas não é suficiente. Eu sempre estudei em ciências ou em matemática, condição necessária e suficiente. CNS. Nós temos que, desculpe trazer um pouco de escola, porque hoje é um estudo bíblico. Então, como eu sou da área das ciências, eu vou trazer um pouco de matérias didáticas aqui, né? Então, eu vou trazer um pouco de física, um pouco de geometria, um pouco de matemática, porque tudo isso é bom, tudo vem de Deus, amém? Então, condição necessária e suficiente é para que nós entendamos que, além do caminho, existe o sentido, a direção. Então, vamos entender isso melhor, para a gente poder entender, né, que nem toda estrada ou percurso é caminho. É aqui que depois vamos ler a definição do Aurélio, e que nem todo trajeto é caminho. Só é caminho aquilo que te leva objetivamente da origem ao destino, do início ao fim, do alfa ao ômega. Então, quando a gente vai no dicionário Aurélio, a definição de percurso, né, ou estrada, é o ato ou efeito de percorrer, ou seja, de movimento. Então, percurso tem a ver com movimento, deslocamento. Caminho é o que se percorre, ou seja, o espaço que se atravessa, é a distância entre dois pontos, A e B. Aí isso me faz lembrar, qual é a distância entre A e B? Suponhamos que você é o ponto A, você é o homem, e o ponto B é Deus. Quem é que vai nos ajudar nessa travessia? É Jesus, porque Ele é o caminho. Então, acabamos de definir aqui, matematicamente, aquilo que é a menor distância entre dois pontos. Que quando você estuda geometria, o que é a definição de uma reta? A definição de uma reta é simplesmente a menor distância entre dois pontos. Então, a menor distância entre nós e Deus é Jesus, que é o caminho. Isso é o verdadeiro caminho. Agora, vamos entender o que é o sentido, amém? Então, isso também nos remete a uma coisa muito importante que eu quero fazer uma distinção entre aquilo que nós podemos dizer espiritualmente falando e aquilo que nós podemos dizer geometricamente falando. Se, geometricamente falando, a reta que acabamos de definir, a menor distância entre dois pontos, então é o caminho, ao mesmo tempo, espiritualmente, não necessariamente essa distância é o menor caminho, ela pode se tornar um descaminho. Como assim? Eu vou explicar, fazendo um exemplo didático, porque quando nós entendemos na prática o que o Evangelho está dizendo, nós começamos a viver na prática esse andar, no sentido e na direção certa, amém? É isso que eu quero que a gente entenda. Então, vamos pegar aqui um exemplo banal, mas que é muito didático. Eu sempre gosto também das pregações da pastora Débora, porque ela também é da área das ciências, então ela dá muito exemplo,
ela dá muita ênfase na questão do imaginário, na questão metafórica e dos exemplos práticos. Então, aqui, vamos pegar aqui essa questão do ponto A para o ponto B. Vamos supor que o ponto A seja o Rio de Janeiro, e eu traço a reta mais... uma reta em direção a São Paulo. Então, eu traço o melhor caminho, o caminho mais curto entre A, que é o Rio de Janeiro, e B, que é São Paulo. Então, a minha origem é Rio de Janeiro e o meu destino é São Paulo. E vamos supor, então, dentro desse exemplo, que no meio do caminho, vamos supor que seja Resende. Eu falo Resende porque o Murilo morava lá e é mais ou menos o meio do caminho. Então, essa pessoa que se encontra lá no meio do caminho está, tecnicamente falando, no caminho. Por quê? Ela já está na estrada, no percurso que vai levá-la de Resende para São Paulo. O exemplo aqui é, essa pessoa já está na metade do caminho, no caminho, em direção ao seu destino. Essa pessoa tem que ir para São Paulo. Então, é como se ele tivesse já metade do percurso realizado. Porém, vamos supor que essa pessoa, ela é a pessoa mais capacitada desse mundo. Ela é o melhor motorista, ela é a pessoa que realmente consegue e tem uma habilidade, uma capacidade. Ela foi capacitada porque ela é a melhor motorista, vamos supor, do mundo, essa pessoa. Essa pessoa também, vamos supor que também dispõe do melhor carro desse mundo, vamos supor que ele tem um Ferrari, porque eu sou italiano, né? Então, ele tem o melhor carro, o melhor motor. Então, ele tem esse recurso, vamos falar, a palavra-chave é recurso. Então, guardem essas palavras. A pessoa tem a maior capacidade, tem o melhor recurso, e aí vamos supor também, dentro desse exemplo, né, imaginário, que essa pessoa vai se colocar na melhor estrada do mundo, que seria a Dutra, mas é claro que existem estradas melhores. Você vai lá para a Alemanha e você vê. Tanto que ali você pode andar 270 por hora e não tem problema não. Quilômetros por hora. E essa pessoa, então, entra na melhor estrada do mundo, que seria a Dutra. E, enfim, vamos supor também que essa pessoa tem em São Paulo o seu destino, o que eu chamaria a oportunidade da vida, onde ali ele vai encontrar todas as suas realizações. Então, está tudo bonitinho. Ele é a pessoa mais capacitada, então estamos falando de capacitação, estamos falando que ela tem todo o recurso que ela precisa, estamos falando que ela tem toda, vamos dizer, a disposição, ou a geografia que joga a favor dele, porque ele tem a melhor estrada e ele tem o seu destino definido. Aí, beleza, está tudo bonito. Ele está no caminho, porém, agora vem o X da questão. Vamos supor que eu pegue ele e eu coloque ele na estrada. Só que ele entra na estrada e, em vez de ele se colocar no sentido Rio-São Paulo, ele se coloca no sentido diametralmente oposto. Ele, em vez de ir para Rio-São Paulo, ele se coloca na direção São Paulo-Rio. Olha só o equívoco e a confusão que acontece nesse exemplo. A pessoa ela tem tudo a seu favor. Ela está fazendo tudo certo, ela é a melhor pessoa, ela tem os melhores recursos, ela tem a melhor estrada, mas ela entrou no sentido errado. O que eu quero falar com isso? O sentido é tudo na nossa vida cristã. O sentido, a direção que o Espírito Santo vai te dar é a coisa mais importante da tua vida. Não adianta você dizer, eu não estou pronto, eu não estou capacitado, ou até dizer, não, o dia que eu for capacitado, eu vou estar pronto. Acabamos de ver que não é uma verdade. Ou, poxa, eu sou uma igreja pequena, o dia que eu tiver os recursos, aí estaremos prontos para fazer. Não. Mais uma vez aqui, temos o exemplo que você pode ter o melhor recurso do mundo, mas se você estiver no sentido errado, de nada vai ter proveito. Além disso, as condições atmosféricas,
ou seja, a estrada, o percurso, são as melhores do mundo. Não tem buraco, não tem vento, não tem chuva, está tudo bonito. Mas nem isso garante que você vai chegar no teu destino. Por quê? Porque quem guia a nossa vida é o Espírito Santo. E se a gente não readquirir essa sensibilidade, a gente vai errar o sentido. E aí, o que acontece quando você erra o sentido? A gente acabou de viver isso nesse sábado. A gente passou do ponto que tínhamos que virar e fomos no sentido errado. Tivemos que fazer o quê? Voltar. Todas as vezes que o crente errar o sentido, Deus faz o quê? Volta no lugar do erro e toma o rumo certo. Então, é um ensinamento tão banal, mas que a gente esquece. Por que isso? Porque nós começamos a confiar nas nossas capacidades, nos nossos recursos, nas condições atmosféricas que estão boas, e até no destino. Nós conhecemos qual é o nosso propósito, nós conhecemos qual é o nosso destino, e aqui eu quero abrir um parêntese em relação a muitos ministérios, porque eu tenho visto isso. Eu era da área de planejamento estratégico, então, grandes equívocos são cometidos nas igrejas e nas organizações, entre as quais as empresas, que é a questão da visão. A visão é algo que o profeta ou pastor da igreja, presidente, recebe, e sobre essa visão, ele começa a ter um entendimento, e sobre esse entendimento ele começa a traçar um caminho. Aí abre-se um porém. Muitos desses homens e líderes, e eu vi isso por experiência própria, na igreja e nas empresas, transformam a visão em ideal. E tudo que se torna um ideal na vida de um líder, se torna idolatria. E toda idolatria traz o quê? Inimizade contra Deus. Então, aquela pessoa que recebe a visão que deveria e é de Deus, a transforma num ideal, numa expectativa daquilo que ele tem como plano de realização para aquela visão, mas que não está mais atrelada ao autor dessa visão, que é Deus. Ele começa, então, a prosseguir num caminho que está diametralmente oposto ao sentido que Deus tinha dado àquela visão. Já vi muito isso em organizações, seja na igreja que na empresa, multinacionais, de grande porte. E aí se perdem no meio do caminho, porque tudo aquilo que não está no sentido certo, leva ao quê? A se perder. Então, quando eu penso em caminho, eu sempre remeto ao GPS, até porque eu sou guia. E eu sempre falo para os meus guias de turismo, liga a localização, ou seja, liga o GPS para saber se você está indo na direção certa e se você vai alcançar o destino no tempo certo. Aqui estamos falando de espaço e tempo. Então, todas as vezes que você, como cristão, está andando no caminho, mas você não está usando o GPS e você não está atento ao tempo, discernir os tempos, você nunca vai chegar no destino. E você vai ser um eterno frustrado, e você vai estar toda hora se lamentando, e você vai estar toda hora naquele marasma de por que Deus não está me ajudando? Por que Deus não está me levando no lugar onde Ele disse que eu iria? Ou por que eu não estou chegando onde deveria chegar? GPS, para mim, da sigla em inglês, significa God Positioning System. Posicionamento, sistema de posicionamento de Deus. Agora, o GPS, que nem quando você usa aqui, o Google Maps, tem uma voz. Essa voz é que te direciona. Qual é a voz que direciona a tua vida? É o Espírito Santo ou não? Se ele não for, e você não for sensível, ou seja, dar ouvidos à voz do Espírito Santo, o GPS está lá. A voz está lá. E aí você não usa essa voz, e você não usa o GPS. Por que você não usa o GPS? Porque você como se diz? Espera aí que está vindo em italiano. Você é orgulhoso. Você se acha. Porque você fez aquele caminho tantas vezes, você acha que você não vai errar aquele caminho. Eu estou falando agora um outro exemplo, tipo,
O cara está lá, faz sempre o mesmo percurso, e porque ele fez aquele percurso várias vezes, ele não usa mais o GPS, e é naquele dia que ele se perde, porque ele se acha. Ele sabe o que fazer, ele sabe o caminho que sempre pegou daquela maneira, mas pode acontecer que no meio do caminho alguma coisa mude. E essa coisa que vai mudar no meio do caminho vai fazer com que ele erre. Por quê? Ele não usou o GPS. Ele vai errar, ele vai no sentido errado. E isso é ruim, porque é aquilo que acabei de dizer antes, fazer a coisa certa, no lugar certo, na hora certa, não dar crédito e não dar ouvidos ao Espírito Santo vai te levar no sentido errado. O sentido que fala o texto, e como nós lemos em outros textos da Bíblia, está falando do quê? Sentimentos, motivações do coração. Quando você está fazendo algo sem esse sentido ou motivação certa, você está indo contra aquilo que Deus espera de você. Deus não está pedindo esforço, não está pedindo sinceridade, não está pedindo malabarismo, não está pedindo sacrifício braçal. O que Ele está pedindo desde o início? Dá-me o teu coração. Por que a gente perdeu de vista isso? Se é do coração que procede as fontes da vida, né? E os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos, por que a gente não deixa Deus influenciar o nosso coração, dirigir o nosso coração, e não deixar mais o nosso coração ser dirigido pela carne, pela alma, né? Em Provérbios está lá, o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, sobretudo que deve se guardar é o coração. Então, quando Deus diz para você, porque muitos estão equivocados, estão confusos, porque eles entendem, porque eles estão fazendo a coisa certa, porque eles têm os melhores recursos, porque eles têm a maior capacitação, porque eles têm as melhores habilidades, porque eles sabem de onde devem ir. Só porque eles estão no caminho não significa que vão chegar no destino, no propósito que Deus tem para eles. Seja um ministério, seja uma vida. É tão simples, mas é tão complexo. Porque estamos no caminho, sim, estamos em Jesus. Mas e o sentido? E a direção? Aonde é que foi parar isso? Você está fazendo a coisa certa. Eu vou te falar uma coisa. Se eu te der um carro, o melhor carro do mundo, como acabamos de ver, e você é um cara que sabe dirigir a 250 por hora, porque você é o motorista mais habilidoso do mundo, e você está na estrada, e você está no sentido errado, aí começa a dar tudo errado. O carro quebra, o motor funde, a roda, o pneu fura. Aí você começa o quê? Como muitos de nós fazemos. É o capeta, está difícil, é o vento, é a tempestade. E aí você começa a atribuir culpas em relação a tudo aquilo que está acontecendo e começa a lamentar, a murmurar, sem saber que, de fato, é Deus que está provocando tudo isso, para que você não continue no sentido errado. A gente, às vezes, sempre quer botar a culpa no outro, ou nas circunstâncias. Só que a palavra de Deus diz, examine-se cada um a si próprio. Será que eu estou escutando o GPS? O GPS está mandando numa direção, mas é porque eu sempre fiz dessa maneira, eu vou continuar a fazer, ou porque eu entendi dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. E a revelação de Deus, aonde é que foi parar? E a revelação que vem do alto, aonde é que foi parar? Aqui fala de luz. Ele é lâmpada para os meus pés, e Ele ilumina o meu caminho. Como é que tu vai dirigir de noite sem farol? Tem muito crente, tem muita situação análoga a isso, de carros desgovernados, dirigindo à noite sem farol, mesmo estando no caminho, e aí podem acontecer acidentes. E isso é grave, porque está tudo tão claro, está tudo tão simples, mas nós complicamos.
Nós complicamos. Eu quero dar um exemplo. Em 1990, eu e a Cláudia fomos para Veneza para explicar o que acontece conosco. E em Veneza, para quem já foi em Veneza, é um lugar lindo, mas ela é cheia de estradas, labirintos, é cheia de nuances. Então, a gente estava no hotel e a Cláudia estava comigo. Beleza. Aí, todos os dias a gente fazia um caminho, quase sempre o mesmo caminho. E aí você, a partir do momento que fez aquele caminho, ou aquele percurso 2, 3 vezes, você se acha. Eu me achava. E aí começou aquela coisa. Não, eu vou por esse caminho. E ela falou, não, não vai por esse caminho. Você não vai chegar lá, ou seja, no hotel. E eu não dei ouvidos à minha esposa. É que nem não dar ouvidos ao Espírito Santo. É que nem não dar ouvidos ao GPS do teu Google Maps. E aí o que acontece? Eu começo a andar numa direção, no sentido contrário, e ela começa a andar no sentido certo. Foi um desafio, mas esse é um outro exemplo didático para explicar que o que acontece conosco quando nos tornamos, eu me acho, eu sei, eu já sei, eu já fiz isso várias vezes, o meu entendimento vai me levar na direção certa. Não, o que te leva na direção certa é a revelação, que está atrelada àquilo que lemos no texto com Paulo. Luz, iluminação, carro sem farol, não chega a lugar nenhum, vai no máximo bater. Eu bati de frente com um muro, porque o labirinto em Veneza me levou na direção totalmente contrária. Aí quem ganhou o desafio foi ela. Foi minha esposa. Por quê? Porque ela literalmente fez aquilo que a gente está tentando explicar aqui. Ela seguiu o sentido certo. Eu não segui o sentido certo. Eu segui aquilo que o meu coração, o meu entendimento estava me levando a fazer. Então, essa questão do sentido, gente, é de extrema importância, porque não podemos confundir o caminho com o sentido. Você está no caminho, mas pode estar no sentido errado. É tão simples, mas é tão complexo. É tão complexo porque o sentido é algo que está se perdendo nesses dias. O que é o sentir? É o sentir pelo próximo, é o sentir a voz do Espírito Santo, é o sentir, é ter discernimento, é ter revelação, é ter percepção. Não basta você fazer o certo, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, como eu falei no início. Não sempre tudo que é bom, tudo que é certo, é bom, porque pode estar no sentido errado, pode estar na direção errada. Então, a palavra de exortação de Paulo é justamente em andai em amor. Andai em amor na direção certa. Simples. Direção certa significa você realmente realizar o caminho. O que a gente definiu aqui? O que é o caminho? É a distância entre dois pontos. O início e o fim. Não podemos nos equivocar. Nós viemos dele, ele é a nossa origem, e voltamos para ele. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e o fim da nossa vida. Então, aquela ideia que eu falei nesse exemplo, de eu tomar posse da minha vida e tomar a direção da minha vida e achar que eu, homem, estou indo na direção de Deus, isso é um equívoco. Quem direciona, quem é o caminho que leva de A para B, do início ao fim, é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Por que a gente esquece essas coisas banais?
É simples, desculpe, não banais, simples. Tudo que é simples, a gente banaliza, é isso que eu queria dizer. E aí, é na simplicidade do Evangelho, ou é na essência do Evangelho que a gente tem que voltar. Nesse culto racional, nessa racionalidade espiritual. Então, essa racionalidade espiritual nada mais é do que Paulo dizendo para a igreja, olha, andai, permanecei no caminho, mas andai na direção certa, no sentido certo. Então, a pregação de Paulo, ela é uma das mais objetivas que tem, porque em todas as suas cartas, ele dá exemplos práticos, dá distinção entre aquilo que é e aquilo que não é, sem muita, como se diz, papo na língua. Pedro já era diferente, mas Paulo, ele é direto. Ele é, acho que, de origem italiana, porque os italianos também são diretos, e às vezes são até, vamos dizer, mal interpretados, porque são contundentes, a tal ponto que Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele escreve 2 cartas e tem uma terceira que se perdeu, e quando você lê os textos, você vê que na segunda carta ele já começa a quase como que se justificar, se desculpar pela maneira contundente que ele foi. Então aqui, mais uma vez, Paulo exorta na simplicidade da pregação direta, da exaltação direta, em dizer, olha, não basta estar no caminho, você tem que estar no sentido certo. Então é isso que eu quero orar nessa noite, eu não vou me delongar muito, mas é que quando nós entendemos que o sentido da vida, o sentir uns pelos outros, por isso que o texto termina, suportando-vos uns aos outros, dando suporte, sentindo. Quando tudo isso começa a aparecer de novo nas nossas vidas, aí verdadeiramente podemos dizer que estamos em avivamento. Quando adquirimos de novo a sensibilidade. Porque tem muito crente que hoje é suscetível, não é sensível, é suscetível. O que é ser suscetível? É eu chegar para o meu irmão e dizer para ele, olha, esse caminho que você tomou está errado. Aí, esse meu irmão, porque ele é suscetível, ele não escuta, ele continua no erro. E aí, a exortação de Paulo vai para onde? Ou a nossa exortação e encorajamento vai para onde? Porque ser suscetível é como ser um copo de cristal. Não serve para nada. Serve só para o quê? Para embelezar. O que importa no Evangelho é o dia a dia. É o copo de requeijão para tomar água. O copo de cristal é para grandes eventos. Deixe o copo de cristal lá no céu. Não deixe a vida te tornar insensível. Não deixe as circunstâncias da vida te endurecer ao ponto que você perde a sensibilidade, o discernimento de escutar o Espírito Santo, para que ele te direcione no sentido certo, para que os verdadeiros motivos e os sentidos do teu coração possam ser aqueles que Deus aprova, porque Deus não está aqui para provar o que você faz, mas Ele está aqui para ver o teu coração, quais são as motivações do coração, qual é o sentido que você está dando ao teu coração, qual é o sentido da vida que você está dando. Isso que Deus está procurando nesses dias. Então, eu louvo a Deus, porque, sabe, quando você começa de novo a resgatar a essência do Evangelho, fica tudo mais claro, fica tudo mais simples, fica tudo mais em ordem. Colocar em ordem a casa é isso, é colocar as coisas no seu devido lugar, dentro das suas prioridades, né? Dentro das suas funções, e aqui Paulo foi claro. Está sendo claro conosco essa noite, espero. Olha, você está no caminho, amém, você está em Jesus, mas cuidado, vai no sentido que Ele vai te direcionar.
não tome a frente com o teu caminho, com o teu desejo. Amém? Amém. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, porque nós verdadeiramente estamos aprendendo de Ti, Senhor, para que possamos verdadeiramente, como Tu mesmo nos convidaste, aprender de mim que sou manso e humilde, e seguir a Ti. Isso é o verdadeiro discipulado, Senhor. Aprendemos em Ti e seguimos a Ti. É isso que nós queremos, Senhor. Ser guiados por Ti. Que o GPS, o God Positioning System, seja sempre ativado em nossa vida e que possamos ter o volume bem alto para escutar a voz do Espírito Santo. Que não seja essa voz confundida muitas das vezes com o barulho das buzinas, com o barulho do trânsito da nossa vida, com o ativismo, com o fazer demasiadamente. Aquietai-vos, diz a palavra de Deus, aquietai-vos, fecha o vidro, vai no teu quarto, escuta o que eu tenho a te dizer, eu vou te direcionar, não saia, não saia, não saia sem ouvir a minha palavra, não saia, não, para onde iremos, Senhor? Se Tu não vier conosco, se o GPS não estiver ligado, se a voz que está ao nosso lado não estiver bem audível, abre-nos os ouvidos, Senhor, abre-nos os ouvidos, abre os nossos corações, Senhor, para que possamos verdadeiramente, Senhor, receber do alto, Senhor, aquilo que Tu tens para nós e cumprir o propósito, chegar ao destino, Senhor, e não ficarmos frustrados no meio do caminho, perdidos e confusos. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastora Luziana.